falando sobre o New Look da Dior. Bom, começando a falar quando que ele se originou. Ele foi criado, na verdade, no finalzinho de 1945, ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial. Partindo disso, esse período foi um período de muitas crises. O mundo estava passando por uma crise econômica. E esse impacto trouxe uma consequência, que foi o racionamento de tecidos e novos parâmetros para a produção de roupas ao redor do mundo, porque naquele tempo a roupa não era uma prioridade, a prioridade era sobreviver àquilo. E isso tudo, esse contexto todo, trouxe consequências para a moda. As roupas desse período eram bem mais simples. Os modelos eram determinados e delimitados pelo exército. As roupas eram opacas, sem cor, sem vida, porque realmente não estavam se preocupando ao transmitir o que estavam, na verdade, transmitiam o que estava sentindo. Estava sentindo tristeza, sofrimento, e as roupas estavam passando isso, sem vida, sem cor, sem texturas, era tudo muito simples. Essas roupas eram delimitadas e determinadas pelo exército devido a baixos custos. Ficaram conhecidos essas regras aí como vestuário utilitário. Bom, falando sobre Christian Dior, ele foi o criador de um novo conceito chamado New Look, ou também pode ser chamado de novo visual. Dior tinha como objetivo retomar aquilo que a guerra tinha tirado dele, tinha interrompido. Assim, ele criou o New Look. O New Look, ele revolucionou a moda no período pós-guerra e consagrou Dior como um dos estilistas mais importantes da história. Bom, o New Look, falando um pouquinho sobre ele tinha a cintura bem acinturada, bem marcada. Ela era afinada por cintas e espartilhos. O busto era natural, não tinha nada de artificial. E as saias eram amplas e redondas. Elas sempre tinham 40 centímetros acima do chão, ou seja, elas ficavam na panturrilha, no tornozelo. O Dior ele fazia referência à moda de 1860 e que resgatava valores tradicionais. E esse resgate de valores tradicionais causou muitos protestos e rejeição, mas marcou a história, né? A história da moda. E também é importante lembrar que essa referência à moda de 1860 relembrava um pouco da Belle Époque.